Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós vamos fazer a correção da nossa apostila de matemática e depois vamos dar continuidade à nossa matéria, tá? Então, vocês vão abrir a apostila de vocês aí na página 13, onde tem esse texto aqui, ó, sobre os Jogos Olímpicos, lembra? Aqui, ó, tá pedindo assim: leia o texto e contorne apenas os números com 4 ordens que aparecem nele. Então, ela progrifou aqui, ó, tá vendo? Ó, com marca-texto os números, que é a resposta correta, tá? Eu vou ler para vocês aqui, ó. O primeiro número é 6.200, o segundo 5.200, o terceiro 3.300 e o quarto 2.481. Essa é a resposta correta, vocês podem grifar aí na apostila de vocês, tá? Agora, nós vamos aqui, ó, para a página 14, que é esta página aqui, ó. Lembra que tinha um quadro aqui para responder, ó? Então, a Pro vai colocar pertinho para vocês verem, ó. No primeiro quadro aqui pede o número, né, completo. Depois a decomposição deles, onde vocês vão separar a casa a unidade de milhar, da centena, da dezena e assim por diante. E por último, era para escrever com letra por extenso, como se lê esse número, tá? Então, ó, ia ficar assim, ó. É que aí vai ficar ao contrário para vocês, tá vendo? A Pro vai ler. Então, no primeiro quadro aqui, ó, número 6.200. Decomposição dele. Então, vocês vão colocar o número 6.000 mais 200. E escrever aqui, ó, 6.200. No segundo quadro, tem o número 5.200. Então, vocês vão colocar no primeiro quadro, né, ele por inteiro, 5.200. No segundo, onde está escrito decomposição, vocês vão colocar número 5.000 mais o número 200. E por escrito, aqui por extenso, né, escrita por extenso, vocês vão colocar 5.200. No último número aqui, ó, no quadro onde está escrito número, vocês vão escrever 3.300 em número, tudo junto. Na decomposição, vocês vão fazer 3.000 mais 300, tá? Aqui a escrita por extenso vai ficar assim, ó, 3.300, escrito, tá, pessoal? Então, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Né? Acho que dá para vocês verem mesmo estando ao contrário, né? Aqui, ó, página 15. Na página 15, nós tínhamos essas atividades com material dourado, lembra? Então, aqui era para fazer assim, ó. Determine os números com base nas representações. Então, aqui, ó, vocês estão vendo? Nós tínhamos 3 cubos. Quanto vale cada cubo? 1.000 é 1.000 cada um, né? 1.000 unidades. Ou uma unidade de milhar em cada uma, né? Aqui, ó, nós íamos colocar o número 3.000, porque, ó, tem 1.000, 2.000, 3.000. Então, eu ia colocar aqui 3.000 mais... Quanto vale cada plaquinha? Não vale uma centena, que são 100? Então, aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Então, a gente ia colocar aqui, ó, 3.000 mais 800, mais quantas unidades tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São isso, ó, 6 unidades. Então, aqui a resposta ia ficar 3.000 mais 800 mais 3, que é igual a 3.806. Essa é a resposta. Na letra B, nós tínhamos outra representação aqui, ó. Tá vendo, ó? Nós tínhamos uma unidade de milhar, 2. Então, aqui são 2.000. Então, nós íamos escrever aqui, ó, número 2.000 mais... Quantas plaquinhas de centena eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui, ó, 6 centenas. Quanto vale 6 centenas? 600. Então, eu coloquei aqui, ó, 2.000 mais 600 e mais as barrinhas de dezena aqui, ó. Cada barrinha vale uma dezena, certo? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dezenas. Então, 8 dezenas são 80. Então, eu coloquei aqui, ó, 2.000 mais 600, 2, 4, 6, 600
mais 80 e tem uma unidade aqui, ó, 2 unidades. Então, ficou assim, ó, 2.000 mais 600 mais 80 mais 2, que é igual a 2.682. Essa é a resposta aqui, tá, pessoal? Aí, na letra C aqui, ó, eu tenho um cubo, 3 barrinhas e 2, 4, 6, 8 unidades. Ó, tá vendo? Ó? Um cubo, que é uma unidade de milhar, vale 1.000. 3 dezenas, são 30. E mais 2, 4, 6, 8 unidades. Então, ficou 1.038, tá? Esse é o número que ficou aqui, 1.000 mais 30 mais 8, que é igual a 1.038. Na letra D, ó, olha aqui, já tem outra representação, tá vendo? Eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades de milhar. Quanto dá 4 unidades de milhar? 4.000, porque cada cubo vale 1.000, que é uma unidade de milhar. Então, aqui eu tenho 4.000 mais 3 plaquinhas, ó. Cada plaquinha vale 100, que é uma centena. Então, eu tenho 100, 200, 300. Então, aqui eu tenho 4.300, né? 4.000 mais 300 mais... Quantas barrinhas eu tenho aqui? 2. Cada barrinha vale uma dezena. Então, aqui vai dar 10, 20, né? E aqui, ó, eu tenho as unidades. Contem aí na apostila, ó. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, a resposta aqui ficou, ó, 4.000 mais 300 mais 20 mais 5, que é igual ao número 4.325. Essa é a resposta aqui, a última da página aqui, tá, pessoal? Agora, nós vamos aqui para a página 16, ó. Número 2. Agora, organize os números do exercício 1 em ordem crescente. Então, vocês vão ver lá atrás, ó, pegar o resultado que deu aqui e vai organizar eles em ordem crescente, o que é do menor para o maior, né? Então, a resposta aqui, ó, vai ficar, ó, primeiro, número 1.038 é menor que 2.682, que é menor que 3.806, que é menor que 4.325. Então, essa é a resposta aqui, tá? Tá, número 2. O primeiro número é 1.038, o segundo, 2.682, o terceiro, 2.806 e o quarto número, 4.325, tá? Essa é a resposta aqui. Agora, vamos para o número 3. Escreva o numeral correspondente. Letra A, 1.532. Então, ficou assim, ó. O número aqui ficou 1532, que é o número 1.532. Letra B, 2.461. O número, então, ficou aqui. A resposta é 2461, que é o número 2.461. Letra C, 1.618. Então, a resposta é 1618, que forma o número 1.618. Letra D, 3.782. Então, ficou a resposta. Número 3782, que corresponde ao número 3.782, tá? Letra E, 4.097. Então, ficou 4097, que forma o número 4.097. Número 4, organize os números do exercício anterior em ordem decrescente. Então, é do maior para o menor agora, tá, pessoal? Então, ficou assim, ó, número 4.097 é maior que 3.782, que é maior que 2.461 e é maior que 1.618 e é maior que 1.532, tá? Então, a resposta aqui embaixo é aqueles números da página anterior, lembra? Em cima, vocês organizaram por ordem crescente e aqui na número 4 está em ordem decrescente. Agora, vamos para número 5. Aqui, identifique o antecessor e o sucessor dos números a seguir. Então, o que é antecessor? O que vem antes dele, e o sucessor, o que vem depois.
Então, aqui na letra A, nós tínhamos o número 1000. O antecessor dele é 999 e o sucessor 1001. Letra B, nós tínhamos o número 2199. O antecessor dele é 2198, desculpa. E o sucessor 2200. Letra C, nós tínhamos o número 3508, que é o antecessor. E o sucessor dele é o 3510, né? O número da letra C aqui era o 3509. Então, a prova vai repetir, tá? O antecessor dele é 3508. E o sucessor, que é o que vem depois, 3510. Letra D, nós tínhamos o número 2000. O antecessor dele é 1999. E o sucessor, 2001. Tá? Essa é a resposta aqui. A prova vai até colocar aqui, ó, que se vocês tiverem dificuldade, vocês podem pausar o vídeo, tá? E colocar os números aí, ó. Agora aqui, ó, nós temos a perguntinha número 6. Nosso país é muito grande, sendo o quinto maior país do mundo em extensão territorial. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ele tem 5.570 cidades. Sobre esse número, faça o que se pede. A. Escreva essa quantidade no quadro de ordens. Então, aqui nós temos unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, na unidade de milhar, a resposta é 5. Na centena, a resposta é 5. Na dezena é 7 e na unidade é 0. Letra B. Decompõe esse número da seguinte forma, vocês tinham que colocar aqui, ó. 5 unidades de milhar, que vocês vão colocar 5 UM, mais 5C, que é 5 centenas, mais 7D, que são 7 dezenas, ou vocês escreveriam o número 5.000 mais 500 mais 70, tá? Essas duas respostas estão corretas. Quantas ordens tem esse número? A resposta é 4 ordens. Na ordem das centenas, são 500 unidades ou 5 centenas. Essa é a resposta. Na ordem das unidades de milhar, 5.000 ou 5 unidades de milhar. Letra E. Escreva por extenso o total de cidades do nosso país. Então, pessoal, ficou assim, ó. Vocês vão escrever em letra, tá? 5.570. Essa é a resposta aqui, tá? Agora, nós terminamos a nossa correção até a página 16, tá? E nós vamos continuar as atividades aqui, ó, desta matéria, tá? Que aquele dia a Pro não passou todas, tá? Na última videoaula que nós tivemos de matemática, nós paramos na página 16 e vamos continuar aqui na página 17. Então, aqui a Pro vai ler para vocês as atividades, tá? Para fazer mais, escreva com algarismos a quantidade que cada ábaco está representando. Então, nós temos 3 ábacos aí na apostila, vocês prestem atenção, tá vendo? Aqui, ó, temos 3 ábacos. Então, vocês vão ver a quantidade de argolinhas que tem em cada casa de ordem, né? Na unidade de milhar, na centena, na dezena e na unidade. Então, vocês vão ver aqui qual a quantidade que tem em cada um e vocês vão colocar o número correspondente aqui embaixo, tá? Agora, decomponha e escreva como se lê conforme o modelo. Então, na apostila aí, tem o número 1752. Então, aqui em cima, na primeira linha, vocês vão decompor esse número. Então, vocês vão escrever aqui qual a quantidade que tem na unidade de milhar, mais qual a quantidade que tem na casa da centena, mais qual a quantidade que tem na dezena e mais qual é a quantidade que tem na casa da unidade, tá? Então, aqui o primeiro exemplo, ó, dá para vocês verem, vai ficar assim, tá vendo, ó? A Pro vai ler para vocês. Aqui vocês vão colocar o M ou C, né, que significa unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Então, aqui, nesse primeiro número, 1752, ficou dessa forma. 1M, que quer dizer uma unidade de milhar, mais 7C, que são 7 centenas, mais 5D,
que são 5 dezenas, e mais 2 unidades, tá? Então, é dessa forma que vocês vão ter que decompor os outros números, na primeira linha. Na segunda linha, ficou assim, ó, 1.000 mais 700 mais 50 mais 2. Então, os números abaixo aqui, ó, os outros vocês vão ter que fazer dessa forma. E por último, vocês vão escrever como se lê, com letras. Então, esse número aqui ficou 1.752. Então, vocês vão fazer da mesma forma os outros números que estão aqui, tá? Na próxima página, página 18, nós temos a questão número 9. Analise a reta numérica sabendo que ela está dividida em partes iguais. Marque os números que estão faltando. Então, se vocês prestarem atenção aí na apostila, essa reta numérica, ela começa de 0 a 500, depois vai de 500 a 1000. Então, vocês vão completar aqui. Vocês observaram quantos números tem em cada divisão? De 0 a 500, quantos números tem aqui? 500, não é? Se eu pegar de 500 a 1000, eu somei mais quanto? Mais 500. Então, vocês vão ter que completar a reta numérica desta forma. Vocês vão ter que ver quantos números tem entre uma divisão e outra, para poder completar aqui, tá? Número 10. De acordo com o exercício anterior, responda. Letra A. Quantas unidades existem entre cada divisão? Letra B. Quantas dezenas existem entre cada divisão? E letra C. Quantas centenas existem entre cada divisão? Então, aqui, pessoal, vocês vão ter que fazer uma continha, né? Por exemplo, a letra A está pedindo quantas unidades existem entre cada divisão, né? Então, vocês vão ter que pegar 500, né? Dividido por 1. Quanto que é cada unidade? Não é 1? Então, vocês vão descobrir aqui. Se vocês fizerem essa continha de divisão, vocês vão descobrir, né? Quantas unidades tem entre uma divisão e outra. Já no caso da letra B das dezenas, quanto vale uma dezena? Não é 10? Então, vocês vão ter que pegar o número 500, que é o que tem entre uma divisão e outra, e dividir por 10, que é uma dezena, para vocês descobrirem quantas dezenas existem entre cada divisão, né? E nas centenas a mesma coisa, que é a letra C. Vocês vão ter que pegar 500 dividido por uma centena, né? Para vocês descobrirem quantas centenas tem entre uma divisão e outra. Agora aqui, ó, número 11. Preencha o quadro com atenção. Aqui nós temos vários números, ó, 1852, 2407, 5391, 3005 e 4063. Aí as perguntinhas aqui são: quantas unidades existem em cada número? Quantas dezenas tem? Quantas centenas? E quantas unidades de milhar? Então, se vocês tiverem dificuldade para descobrir aqui, vocês vão pegar o número que tá aqui e vão colocar na casa da ordem. Vocês podem fazer lá, pode fazer até no caderno de vocês ou numa folha. Coloca lá o M, que quer dizer unidade de milhar, o C de centena, o D de dezena e o U de unidade. Aí vocês vão pegar esse número aqui, por exemplo, o número 1852, e vai colocar cada número na sua casa de ordem correspondente. Aí, através disso, vocês vão lá e vão ver na unidade de milhar que número ficou lá. Quantas unidades de milhar tem lá? Vocês vão colocar aqui para responder. Quantas centenas esse número tem? Quantas dezenas e quantas unidades? Se vocês colocarem esse número, cada um na sua ordem correspondente, o milhar na unidade de milhar, a centena na centena, a dezena na dezena, a unidade na unidade. Aí fica fácil, pessoal, para vocês descobrirem quantas unidades tem esse número, quantas dezenas ele tem, quantas centenas e quantas unidades de milhar. Porque vai estar cada um na sua casinha correspondente, tá? Então, fica mais fácil para vocês responderem aqui, ó, que é esse quadro aqui, tá vendo? Os números são esses. E aqui tem as perguntas, né? E vocês vão colocar nos quadrinhos as respostas correspondentes, tá bom? Observe os números a seguir e complete o que se pede. Letra A, 2714. Dezena antecessora e dezena sucessora. Então, eles estão pedindo para vocês ir lá na casinha da dezena e ver qual dezena desse número vem antes e qual dezena vem depois, né? A antecessora é antes e a sucessora é depois. Aqui tem esse exemplo do número 2714. Então, aqui,
qual que é a dezena dele, né? É o número 1 que tá na casa da dezena aqui, que corresponde ao 14. Então, se eu tenho 2.714 e eu tirar 10, que é o que vem antes, 10 números antes, eu vou ter o número 2.704. E se eu quiser saber o sucessor, então, é 10 dezenas que vem depois. Então, eu vou somar essas dezenas nesse número para saber qual é a dezena que vem depois. Então, ele vai ficar 2.724, tá bom? Então, para saber a sucessora, eu tenho que somar 10. E para saber o número antecessor, eu tenho que tirar 10 desse número, tá? Para saber as respostas aqui. Então, são vários números aqui, ó, que vocês vão responder, tá? Agora, aqui na página 19, nós temos mais um desafio, tá vendo? São as notinhas de dinheiro que tem aqui. Aqui pede assim, ó, para obter R$ 1.000, são necessárias quantas cédulas, notas? Letra A, de 100. Se eu tenho R$ 100, para mim obter 1.000, quantas notas de 100 eu preciso? Então, vocês vão fazer a continha aí, tá bom? Aqui eu preciso pegar 1.000 e dividir por uma nota de 100, para mim saber quantas eu preciso para chegar em 1.000, tá? Na letra B, eu tenho a nota de R$ 50. Então, se eu tenho R$ 50, quantas notas eu preciso de 50 para chegar ao número 1.000? Então, para saber essa conta, nós temos que pegar o 1.000 e dividir pela quantidade de notas, tá bom, pessoal? Pelo valor da nota, na verdade. Então, aqui eu tenho R$ 100, eu tenho que pegar o número 1.000 dividido por 100. Aí, quantas notas vai dar? O resultado da conta é a quantidade de notas. Letra B, eu tenho R$ 50. Então, eu tenho que pegar o 1.000 e dividir por 50, para eu saber quantas notas de 50 eu preciso para chegar em 1.000, tá? Então, vocês vão fazer essas continhas aí. E aqui embaixo, nessa unidade, né, no final da unidade, como a Pro já explicou, vocês vão ver o que foi que nós estudamos aqui e vão colocar. Se vocês não têm dúvida, um X no bonequinho feliz. Se tem algumas dúvidas, um X no bonequinho que está pensativo. E se tem muitas dúvidas, coloque um X no bonequinho triste, tá? Que é para Pro poder avaliar as dúvidas de vocês e nós podemos tirar essas dúvidas na próxima aula, tá bom? Agora, nós vamos começar aqui a nossa próxima unidade, ó. Unidade 6, ó. Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho o mapa do Brasil, ó. Só que ele tá nas duas folhas, tá vendo, ó? E aqui eu tenho quantidade de cidades aqui. Então, como sempre, pessoal, nesses primeiros passos, nós temos algumas perguntinhas, tá, ó? Aprovarei para vocês. Quantos municípios há ao todo nas regiões Sul e Centro-Oeste? E segunda pergunta, quantas cidades a região Nordeste tem a mais que a região Sudeste? Então, para vocês poderem se localizar aqui no mapa, ó, aqui não tá dizendo onde é o Norte, Sul, Leste, Oeste, né? Não tá marcado. A Pro vai imprimir um mapinha para vocês com essas localizações, tá? Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro-Oeste, Sudeste, para vocês saberem onde fica, quais estados ficam nessas regiões. Então, eu vou imprimir direitinho, com tudo anotadinho lá. Então, vocês vão pegar e imprimir esse mapa, para vocês olharem aqui neste, para saber aonde é o Norte, aonde é o Sudeste, o que está pedindo nessa pergunta. Vocês vão se localizar para poder fazer a conta e responder essas perguntas, tá bom? Esse vai ser um desafio para vocês. Então, vamos aqui, ó, para a próxima página. Aqui nós estamos na página 22, ó, tá? Aqui diz assim, ó, retomando a adição. Para sabermos quantas cidades há ao todo nas regiões Sul e Centro-Oeste, realizamos a seguinte adição. Ao montarmos uma adição, devemos colocar as unidades embaixo das unidades, as dezenas embaixo das dezenas, as centenas debaixo das centenas e os milhares debaixo dos milhares. Então, vocês estão vendo aqui, ó, é o que a Pro sempre falou para vocês, tem que colocar número embaixo de número, certinho. Porque se vocês colocarem um número torto, mais para lá ou mais para cá, ele vai ficar fora da casa da ordem. E na hora de somar, a centena pode virar uma unidade, a unidade pode ir para a casa da dezena e a conta não vai dar certo, tá? Ele mudou a posição aqui, ele muda de valor. Então, sempre número embaixo de número certinho, tá? Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. E agora, unidade do milhar debaixo da unidade de milhar, tá? Para poder dar certo a conta aqui.
Então, vocês podem ver na apostila de vocês aí, ó, nós temos parcela, parcela, soma ou total, né? Que são as ordens que vem aqui na nossa adição. Aqui embaixo, ó, nas regiões Sul e Centro-Oeste, há ao todo 1.654 cidades. Observe o que acontece com a ordem das unidades ao somarmos 8 mais 6. Obtemos 14. Com isso, fazemos a troca de 14 unidades por uma dezena e 4 unidades. Então, pessoal, aqui não dá muito para ver, tá? Mas aprovo ali para vocês aqui, ó. Prestem atenção no quadrinho aí de vocês, na apostila de vocês está assim, explicando, tá bom? Aqui na primeira continha, ó, está 1.188 mais 466. Então, o que que acontece na última unidade aí, ó? Nós somarmos 8 mais 6 vai dar 14, né? Aqui. Então, lembra no material dourado, quando vocês estudaram? Nunca 10. Então, passou de 10, aqui deu 14. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos trocar 14 unidades por uma barrinha de dezena e vamos jogar essa uma barrinha aqui. Pode ver que o número 1 passou para a dezena e aqui nós ficamos com 4 unidades, né? E a barrinha da dezena passou para cá. Então, nós ficamos com uma dezena aqui a mais na casa da dezena e as 4 unidades aqui, tá? Agora, observe o mesmo acontece com a ordem das dezenas. Ao somarmos 8 mais 6 mais 1, a dezena que trocamos, né, que é a barrinha que foi para casa da dezena, obtemos 15 dezenas. Trocamos as 15 dezenas por uma centena e 5 dezenas. Então, vai ficar a mesma coisa, ó. Prestem atenção aí na apostila de vocês. Nós vamos somar agora a casa da dezena, certo? Então, aqui nós temos o número 8 mais 6. E a soma desses dois números deu 15. Então, na casa da dezena também é nunca 10. Então, eu tenho que deixar 5 unidades aqui na casa da dezena e trocamos essa dezena por uma plaquinha de centena. Então, ela foi para a casa da centena, ó, que vocês observam aqui, tá vendo? Então, nós deixamos 5 unidades aqui e jogamos as 10 dezenas que deu aqui, né? Como deu 10, não pode ficar aqui. Nós trocamos para a placa de uma centena e colocamos ela aqui, na casa da centena, né? Para podermos somar de novo. Agora, na página 23, ó, depois de somarmos na ordem da casa das centenas, 1 mais 4, e temos 6 centenas, tá? Aí, o resultado já tá aqui, ó. Tá vendo? Nós somamos agora a casa da centena e ficamos com 6 centenas aqui. Então, nós ficamos com 6 centenas, 5 dezenas e 4 unidades, que deu o número 654. Por último, adicionamos a unidade de milhar. Como temos apenas uma unidade de milhar, é como se somássemos 1 mais 0, né? Então, aqui na casa da unidade de milhar, nós ficamos apenas com 1 milhar. Então, como não tem nada aqui, como se nós somássemos 1 mais 0, que é igual a 1, tá? Aí, a soma total ficou 1.654. Agora, podemos também adicionar utilizando a decomposição dos números, observe. Então, observem aí na apostila de vocês, tá, pessoal? Ó, nós temos o número 1.188 e na decomposição, quando nós separamos ele, ficou igual a 1.000 mais 100 mais 80 mais 8, né? Então, ficou dessa forma aqui, ó, tá vendo, ó? 1.000, né? É o número 1.188, que é igual a 1.000 mais 100 mais 80 mais 8, tá? E aqui embaixo, nós temos também a soma, tá vendo? Ó, 1.000 mais 100 mais 80 mais 8 e 400 mais 60 mais 6, tá? Então, aqui, se nós somarmos, ó, 1.000, né? Ó, nós estamos somando o número decomposto, tá? Então, prestem atenção na apostila de vocês aí, ele tá separado. Na casa da unidade do milhar, as casas da centena, casa da dezena e casa da unidade. Então, aqui nós somamos o número 1.000, né? Ó, 1.000, como não tem nada embaixo, ficou 1.000 mesmo. A segunda casa, 100 mais 400, ficou 500.
Na casa da dezena, 80 mais 60 deu 140. E a casa da unidade, 8 mais 100 ficou 14, certo? Então, aqui embaixo ficou o número 1.000 mais 600 mais 50 mais 4, deu 1.654, tá bom? Agora, aqui embaixo, ó, nós temos, aqui do lado nós temos ainda, ó, número 466. Como nós vamos decompor ele, ó? Então, ficou na casa da centena 400, na casa da dezena 60 e na casa da unidade mais 6, tá? Que isso forma o número 466. Ainda podemos utilizar o material dourado para representar, tá vendo? O mesmo número, só que com o material dourado, ó. O primeiro aqui ficou 1.000, que é o cubo vale 1.000, uma unidade de milhar. Então, ficou 1.000, mais uma plaquinha da centena aqui, é o número 100, né? Vale 100. E aqui nós temos as barrinhas da dezena. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, 4 mais 4 são 8 dezenas, que correspondem ao número 80, né? Então, ficou 1.180. Agora, vamos contar as unidades. Contem aí com a Pro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui ficou representando o número 1.188, né? Mais, ó, nós temos 4 plaquinhas de centena. Então, aqui é 400, né? Aqui nós temos as barrinhas, que são as dezenas, cada uma vale 10. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou 460. Agora, vamos contar as unidades. Contem aí também comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, formou o número 466, tá? Então, aí ficou assim, ó, 1.180 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1.188 mais o número 466, tá? Juntando as peças que representam os dois números que nós somamos, né? Ó, se nós somarmos as peças, essas primeiras com a segunda, nós vamos formar o total da conta que deu aqui, ó. Então, aqui ficou, ó,